Fala galera, tudo jóia? Vamos aqui a mais um curso, né, na nossa plataforma aí, né? E esse curso ele foi intitulado, né, Avaliação da Aptidão Física nas aulas de Educação Física Escolar, tá bom? Pessoal, eu sou o professor Testa, né? Como me chamam, né, por aqui, né, professor Testa. Eu, né, na verdade, sou graduado em Educação Física, né, e Pedagogia também, especialista em Psicopedagogia, né, e Educação Física Escolar, mestre em Educação e doutor em Ciências do Movimento Humano, tá? Em 2009, né, fui professor nota 10 pela Fundação Vitor Tivita, tá? Atualmente, né, trabalho em cursos de graduação, pós-graduação, né, no ensino superior, e também trabalho na escola, né? Eu trabalho há 14 anos na escola, né, na escola pública, escola estadual, né, aqui no estado de São Paulo. Atualmente, né, aliás, esse ano acabei de ingressar numa escola, né, de programa de ensino integral, né, as chamadas PEIs, aqui no estado de São Paulo. E estou tendo uma experiência diferente, uma experiência interessante, que na verdade há muito tempo eu quis, né, eu queria, e eu só não tinha o meu cotidiano organizado, na verdade, para eu poder passar o dia todo dentro da escola, tá? Então esse ano aqui deu tudo certo e eu consegui, né, realizar esse desejo aí de trabalhar numa PEI, tá bom? Enfim, nós vamos criar um curso aí, né? Isso vai começar a ser gravado, na verdade o curso já foi criado, já está sendo divulgado na plataforma, que é uma série da Educação Física Escolar na prática, tá? E aí eu vou mostrar muito para vocês, na verdade eu vou mostrar todo o meu trabalho ao longo do ano, né, desenvolvido aí nas aulas de Educação Física Escolar, tá? Isso na PEI, lá no Programa de Ensino Integral, para vocês entenderem como funciona e como é bacana, né, esse sistema de ensino, tá? Além disso, pessoal, eu trabalhei com educação infantil, né, exonerei um cargo municipal aqui na minha cidade, onde eu trabalhava com maternal, jardim 1 e jardim 2, que são crianças de 3 a 6 anos de idade, tá? Também sou membro, né, do Panatron Clube aqui de Jaú, né, que é um clube, né, que divulga o fair play, enfim, as bandeiras do esporte, os valores do esporte, né. E esse é um clube internacional, na verdade. Nós temos a nossa filial, né, a nossa parte aqui em Jaú, né, na cidade onde eu resido, tá? Faço parte também da Academia Jauense de Letras, né? Tenho publicado alguns livros, tal, e isso chamou a atenção dos membros da Academia Jauense de Letras, que me convidaram para fazer parte, né, desse grupo, e comecei a integrá-lo desde o ano passado, tá? Mas enfim, né? Entre tantas coisas que eu desenvolvo aí, uma das coisas é o trabalho com a avaliação física no ambiente escolar, tá? Eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre por que usar a avaliação física, né? Quando usar a avaliação física, para que serve esse tipo de atividade no ambiente escolar? Serve para avaliar os alunos, para classificar os alunos, né? Enfim, isso são discussões, né, boas, interessantes, para que nós tenhamos em mente um pouquinho do que vai ser, do que pode ser feito pensando na avaliação física na escola, tá? A avaliação física geralmente é uma disciplina que muito característica, né, do ensino na graduação nos cursos de bacharelado em educação física, tá? E os cursos de bacharelado tem esse viés, né, de avaliar o sujeito fisicamente para conhecer a aptidão física dele. E não teria sentido, né, não teria sentido ensinar avaliação física nos cursos de licenciatura em educação física, se não for necessariamente para que esse conhecimento, para que essas informações, essas ideias, esses testes fossem utilizados com um propósito pedagógico no ambiente escolar,
tá? E aí é que tá, além de conhecer então os testes ao longo desse curso, nós vamos tratar de dar a eles uma cara pedagógica, uma utilidade pedagógica, pensando no desenvolvimento de aprendizagens significantes dentro das aulas de educação física, ao longo da escolaridade básica, né? Desde da educação infantil até o ensino médio, tá legal? Então, pessoal, esse é um curso, né, que nós vamos abordar aí alguns temas, né, que eu vou comentar com vocês rapidamente para que nós tenhamos clareza na sequência do curso, né, naquilo que nós vamos conhecer, tá? Então, o primeiro tema, olha lá, conceitos relacionados à aptidão física. Nós vamos tratar de conceituar, né, conceituar o que é exercício, o que é atividade, enfim, o que é aptidão física, né? O que é a tal da aptidão física que nós queremos desenvolver, quais são os componentes da aptidão física, como é que eu avalio, né? Como é que eu testo esses componentes da aptidão física, quais são os testes mais indicados pensando no ambiente escolar, né? Vou dar um exemplo simples, né? Para avaliação da composição corporal, por exemplo, existe um tipo de teste, existem tipos de testes de dobra cutânea, por exemplo, que são testes indiretos, né? Aliás, duplamente indiretos, tá? Porque além deles dependerem do equipamento para fazer a mensuração de dobras, eles dependem de um cálculo. Então a gente fala que são testes duplamente indiretos. E esses testes, né, duplamente indiretos, apresentam uma margem de erro grande, tá? E cada um deles tem características diferentes. Alguns, inclusive, vão ter necessidade de que a pessoa tire a camiseta, enfim, levante a barra da bermuda, né, até aqui no alto da coxa, enfim. E aí, como é que se faz isso na escola? Né? É indicado? Faz na frente dos outros? É feito numa sala separada, onde fica só o professor e o aluno ou a aluna? Homem, professor homem só avalia menino, aluno menino, aluno homem, mulher só avalia mulher, enfim. Quais são as estratégias para serem utilizadas? O ambiente escolar, gente, é um ambiente bastante delicado nesse sentido, e a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Então a seleção dos testes, então os conceitos já passou, a seleção dos testes que serão aplicados é super importante nesse sentido, para atender, né, e respeitar as características desse ambiente, que é a escola, né, e tomar cuidado com algumas coisas que podem comprometer aí o trabalho do professor e até a integridade mesmo dele, né, integridade moral, social desse profissional, tá? Inclusive, recentemente eu fui banca de uma tese de doutorado, vou mostrar aqui para vocês, do professor Hugo, lá do Tocantins. Ele fez um trabalho bacana lá com escolares, crianças, né, de 9 a 11 anos, com teste de maturação, né, sexual. E para avaliar a maturação sexual, ele usou uma cartilha. Tá? Depois eu vou mostrar a cartilha para vocês, enfim. E essa cartilha, ela tem algumas imagens, né, dos órgãos genitais, com uma quantidade X de pelos pubianos, e a criança tem que olhar aquela cartilha, o professor explica para ela como é que funciona o teste. Ela vai sozinha para uma sala, e aí lá naquela sala ela assinala, sem colocar o nome dela, nada, sem se identificar, ela assinala, né, o que é, qual das imagens, qual das figuras é mais parecido com o órgão genital dela, né, em termos de quantidade de pelos pubianos, enfim, tamanho do órgão genital, tudo isso, tá? E aí ela deposita numa urna essa cartilha, tá? E ainda assim, ainda que seja desse jeito, pessoal, só de você avisar os pais, só de você entregar, no caso de uma pesquisa, entregar o termo de consentimento livre e esclarecido para as crianças levarem para casa, para os pais autorizarem a aplicação desse tipo de teste com os filhos, isso já pode gerar uma grande turbulência no ambiente escolar, tá?
Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Tem que ficar atento a essa questão da seleção dos testes, tá bom? Uma outra coisa, né, que é a anamnese, né? Eu acabei de realizar, aliás, faltam alguns alunos na minha escola toda, eu aplico essa anamnese. E eu aplico o questionário Parquet, né? Depois nós vamos falar só sobre isso. Mas só para vocês terem uma ideia, usar o questionário Parquet, né, no começo de um ano letivo, né, para que os pais respondam, né, sobre os seus filhos menores, ou então para que os próprios jovens respondam, é super importante. E assine embaixo, né, porque a gente sabe que um atestado médico, por exemplo, ele vale pelo momento, né? Eu gosto de dizer que o atestado médico vale pelo momento, ele não tem um prazo de validade. Se o sujeito passa pelo médico e logo em seguida ele sai na rua e, sei lá, infarta, enfim, vem a falecer, um exemplo extremo, né? Alguém volta ao médico, pô, o senhor falou que meu filho, enfim, que fulano estava bem, né? Como é que ele saiu daqui, foi atravessar a rua e infartou? E aí o médico vai dizer, olha, quando eu avaliei ele estava bem. Naquele momento que eu avaliei ele estava bem. Então o atestado ele vale para dizer que naquele momento o sujeito estava bem. Ele não respalda o professor e nem a escola de qualquer tipo de problema, e nem livra os alunos de qualquer tipo de fatalidade que possa ocorrer durante uma prática de atividades motoras dentro da escola. Não precisa nem ser durante a aula de educação física, pode ser no recreio, no intervalo, enfim, em qualquer momento, tá? E aí então existe uma legislação agora dizendo que o Parquet, o questionário Parquet, ele substitui o atestado médico. Inclusive para dizer, né, que o sujeito está apto, né, à prática de atividade nas aulas de educação física ou não, tá? O questionário Parquet são questões simples, né, ele tem questões simples de responder sim ou não. Quando o sujeito responde qualquer uma das questões sim, ele precisa ser encaminhado a um cardiologista, precisa ser encaminhado ao médico para fazer uma avaliação mais específica, né, e tal. E pessoal, não sei, né, não sei dizer para vocês se isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro, enfim, no Brasil, mas na minha escola eu tenho visto uma quantidade de pessoas muito grande, né, uma quantidade de pessoas grande com problemas cardíacos, tá? E ó, crianças, jovens, adolescentes. Eu tenho na minha escola alunos diabéticos, alunos hipertensos, olha só, nós estamos falando de jovens, tá? E isso na nossa mão ali é uma bomba relógio, né? Talvez passe a escolaridade toda e não aconteça nada. Mas acho que a gente tem que saber dos problemas. É engraçado que os pais não avisam, tá? Então o professor de educação física acaba desenvolvendo as suas atividades no escuro, sem saber quem é o jovem, o que ele tem, como é que o organismo dele reage a tipos de esforço físico. É lógico que ninguém vai colocar os jovens em esforços de alta intensidade durante uma aula de educação física, né? Acho que a educação física escolar está pautada nas vivências, nas experiências motoras, mas que pode envolver, né, dependendo da atividade, do caso e do quanto o jovem se esforça na atividade, pode envolver um esforço um pouco mais alto, né, mais acelerado, mais intenso. No entanto, isso não é comum, tá? Mas vale a pena aplicar o questionário Parquet, tá? Para que se conheça o jovem. Na minha escola a gente aplica o questionário e depois liga para todas as mães, todos os pais dos questionários onde existem respostas sim, tá? E por incrível que pareça, é bastante gente, tá? Tem gente pra caramba, tá bom? Além disso, nós vamos estudar um pouquinho sobre medidas antropométricas, tá? Então, para que servem as medidas, como fazer a aferição, né, das medidas antropométricas, são as medidas corporais. Nós vamos ver alguns testes para avaliar a composição corporal,
e ver as suas utilidades, não só como teste para avaliar a composição corporal, mas sua utilidade pedagógica no ambiente escolar. Depois nós vamos ver testes de medidas neuromotoras, né? Testes de força, velocidade, resistência, agilidade, equilíbrio, que são testes para medir, né, as capacidades físicas, né, dos jovens. Tá? Depois nós vamos ver também testes para verificar o quanto cada criança ou cada jovem é habilidoso em determinadas atividades esportivas, né? Quanto ele consegue executar de forma precisa, eficiente, eficaz, movimentos das modalidades esportivas de uma forma geral, né? Existem testes para isso. Avaliação cardiorrespiratória, né? Quais testes poderiam ser aplicados na escola. E aí nós vamos ver no final aspectos pedagógicos da avaliação física na escola. Então, pessoal, primeiro eu mostro para vocês os testes, tá? Eu vou falar um pouquinho dos conceitos e tal, da importância da anamnese, e aí vou chegar nos testes e vou mostrar todos os testes para vocês. Mais para o final do curso, aí eu vou mostrar como é que eu uso esses protocolos, né, essas medidas e esses testes com a finalidade pedagógica na escola, tá? E vou falar também, não coloquei aqui, mas nós vamos falar também sobre, né, inclusive acho que eu posso acrescentar agora aqui, ó. Vai ver? Só um minuto. Vou acrescentar aqui, tá? Que nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação física, com finalidade científica na escola, tá? Isso é super importante e nós vamos tratar de entender como é que eu posso usar os testes de avaliação física para conseguir de alguma forma buscar, né, mecanismos para usar esses dados, essas informações com a finalidade acadêmica, tá? De produção científica, né? Com a finalidade de entender determinada realidade, de produzir conhecimento acadêmico, usando para isso esses testes, né? Que são testes validados. Nós vamos falar aqui de testes validados, tá bom? Além disso, vou falar também do teste de avaliação do nível de atividade física, né, que é o famoso IPAC, que é super importante aplicar nos alunos também, para que eles conheçam e saibam o nível de atividade física deles, tá? Às vezes o jovem pratica alguma atividade física e ele acredita que ele já não é mais sedentário, que ele pode ser considerado fisicamente muito ativo. E aí quando ele faz o teste, ele acaba descobrindo que na verdade ele não é fisicamente tão ativo, né? Ele pode ser ativo, mas nem tanto, tá? E aí é para isso que a gente usa esse tipo de teste, para os alunos se conhecerem, para nós conhecermos os alunos e também para que ocorra um processo de aprendizagem. Essa é a finalidade pedagógica da avaliação física, tá legal? Pessoal, então é isso, tá? Sejam bem-vindos, né, ao nosso curso de avaliação da aptidão física nas aulas de educação física escolar. Nós vamos tratar então de minuciar agora, né, de detalhar todos os elementos que compõem esse tema, né, que é a avaliação da aptidão física, sem perder de vista, é lógico, a função primeira da educação física escolar, que é o desenvolvimento de aprendizagens, né, sobre a cultura de movimento. Tá legal? Do mais, deixo aqui um grande abraço então, bom curso a todos, bons estudos, e qualquer dúvida, por gentileza, entre em contato comigo. Vocês têm o meu telefone, ele está logo aqui abaixo desse logo, olha lá, é 14 99772 7949, ou pelo e-mail ademirtj@gmail.com, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato e a gente se encontra aí nas próximas aulas, tá joia? Um grande abraço e até mais.